relação à consciência negra, muitas das pessoas fazem uma confusão muito grande entre direitos, deveres, entre responsabilidades e culpas. O preconceito, ele existe, não há que se usar de hipocrisia para dizer que ele não existe, ele existe com várias pessoas, mas eu acredito que o negro sofreu isso mais na pele, porque não foi lhe tirado só a liberdade, foi lhe tirada a dignidade e a alma. Porque todos os outros que vieram para o Brasil para poder trabalhar quando os negros foram afastados, eles tinham que trabalhar, eles eram tidos como escravos, mas a alma deles era ali. O negro não. Ele era entregue, inclusive, à própria igreja, como pagamento e como oferta. E os outros todos que passaram pelo Brasil, todas as outras raças, todas as outras cores que passaram pelo Brasil, não precisaram de uma lei que os libertasse, apenas de um contrato trabalhista que lhes dissessem os direitos. Isso para o senhor, quando o senhor foi lá e fez uma solicitação, uma requisição a respeito das cotas, que foi muito criticado, é uma forma de amenizar quando roubaram até a alma dos negros no mundo? Você contextualizou muito bem, né? O que distingue a discriminação em relação à população negra é esse componente de desumanização, né? O preconceito ele existe em relação a vários segmentos da sociedade, vários setores com diferentes recortes sociais. Mas esse componente de desumanização, de coisificação, de transformação de seres humanos de mercadorias, ele distingue a natureza da discriminação que a população negra sofreu no Brasil, em grande parte da nossa história, inclusive na condição de ter sido escravizado, e posteriormente, após a abolição, sem que a abolição fosse acompanhada de políticas públicas que pudessem, naquele momento, compensar as desigualdades estruturais que estavam estabelecidas. Então, esse problema não foi enfrentado a seu tempo e a hora, e nós ainda hoje lidamos com as consequências dessa ausência de política pública. Então, a política de cotas, que não é a única política pública que tem como objetivo reduzir essas desigualdades, mas é uma política que nós lançamos mão quando nós percebemos que o tempo está passando e as oportunidades estão se esgotando, é, sim, uma forma de mitigar as desigualdades. Agora é uma compensação bastante limitada, porque ela não mexe no status quo. Diferentemente do que as pessoas consideram, a política de cotas é uma política conservadora, porque, na realidade, existe um debate sobre as reparações. As reparações, sim, poderiam ser uma política mais consistente. As pessoas, às vezes, fazem, quando eu falei aqui a situação da situação de serem vendidos, serem entregues. No passado, dentro da própria história da humanidade, muitos eram vendidos, como os gregos, por exemplo, ou dentro. Só que era uma diferença. Eles eram entregues para pagamento de dívidas deles ou dos filhos deles. Era assim na Grécia. A pessoa tinha dívida, se ela não tinha dinheiro, ela pagava com o próprio corpo. Mas era um direito dela, consequência do que ela fez. No caso dos negros, não. Eles vinham para cá. E uma outra coisa que as pessoas criticam é que dizer que dentro de determinados locais onde os negros moravam, os próprios negros mais fortes vendiam os mais fracos. Mas isso é uma responsabilidade deles, uma culpa deles. A responsabilidade de quem comprava também é maior, porque a gente só consegue vender aquilo que alguém quer comprar. Então eu posso querer vender toda a droga do mundo. Se eu não tiver quem compre, não vai ter problema. Então a responsabilidade de quem comprou um ser humano para colocá-lo como coisa, como foi a palavra do senhor, tem uma não estou falando de culpa, estou falando de responsabilidade, e essa situação de regularização de políticas públicas que não houve naquele momento, mas que está sendo colocada agora, é uma forma de amenizar, mas não resolve o problema. Não resolve. Na realidade, o debate, de uma forma mais profunda, deveria envolver medidas reparatórias. Nós temos aí, por exemplo, processo de